Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos e hoje, dando continuidade ao projeto Victober, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu li na terceira semana desse projeto. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, espero que goste do conteúdo. Se gostar, por favor, não esqueça de dar a sua curtida lá no final e se inscrever, né? Não esquecendo de ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E para quem ainda não sabe, esse mês está acontecendo, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, o Victober, que é dedicar o mês de outubro à leitura de obras vitorianas, que são obras publicadas nos países britânicos durante o período do reinado da Rainha Vitória, que foi de 1837 a 1901. E para esse projeto estou fazendo leitura do romance Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu estou lendo no decorrer de todo o mês, intercalado com ele algumas leituras menores de outros escritores. Eu estou tentando variar bastante na escolha, né, dessas obras. E a leitura paralela que eu fiz essa semana foi A Casa Misteriosa, que é um livro, no mínimo, bastante peculiar. Porque ele não é um conto, não é uma novela, não é um romance, mas ele é uma história episódica, intercalada aí com contos e até mesmo com poemas. Ele foi publicado em 1858 na revista Household Words, que era uma revista dirigida pelo Charles Dickens. O Dickens ele já era um escritor bastante conhecido nessa época, e na revista que ele dirigia, ele tinha vários outros escritores iniciantes contratados para escrever as colunas da revista. E, eventualmente, à medida que esses escritores iam se destacando, ele ia considerando a publicação de obras deles na própria revista. E com isso ele ajudou muitos escritores iniciantes assim, dando o pontapé inicial nas suas carreiras. E esse é o caso que acontece aqui, porque esse livro foi publicado em parceria, foi escrito em parceria entre ele, né, o próprio Dickens, e três outros funcionários, digamos assim, da sua revista, que foram a Elizabeth Gaskell, o Wilkie Collins e a Adelaide Ann Proctor. O livro é dividido em 6 partes, tem uma trama principal concebida pelo próprio Dickens, na qual as outras histórias se encaixam. E cada uma delas é escrita individualmente, num estilo próprio de cada autor, e conta uma parte da história dessa casa misteriosa. A trama principal gira em torno de uma senhora chamada Sofosniba. Eu não tenho a menor ideia de onde é que o Dickens tirava esses nomes dos personagens dele, né? Que é uma senhora rica, idosa, que nunca se casou, mas ela tem dois admiradores, né? Dois homens ali que disputam a atenção dela. Um é seu velho admirador, o Gerês Jarber, acho que é assim que se fala, e o seu criado de muitos anos, o Trottle. Segundo ordens médicas, essa senhora se muda do interior para Londres e logo em frente, bem em frente à casa dela, tem uma outra casa meio caindo aos pedaços e está permanentemente para alugar, né? Ninguém, na verdade, ela nunca é alugada. E daí vem o nome do livro original, que é A House to Let. E certo dia, então, essa senhora, observando a casa, ela tem a impressão de que ela está sendo observada. Ela vê um olho a observando por entre as frestas ali da janela. E ela se torna obcecada em saber a história dessa casa. Se alguém mora ali, por que ela nunca é alugada. E ela fica tão obcecada com essa história que ela coloca os seus dois admiradores para descobrirem o que é que acontece com a história dessa casa, né? E os dois, querendo competir, fazem as suas investigações de forma separada e cada um quer apresentar a melhor versão da história para ela. Essa primeira parte foi escrita em parceria pelo Dickens e pelo Wilkie Collins, e a partir de então a gente vai ver em cada um das histórias, das narrativas individuais, uma parte, a história de um dos moradores dessa casa misteriosa. A primeira história é o casamento de Manchester, da Elizabeth Gaskell. E é uma história bastante trágica de uma mulher que fica viúva do seu marido marinheiro. Ela se casa novamente, vai morar nessa casa misteriosa
e ela sempre tem ideia de que ali uma nova tragédia vai acontecer em sua vida. Certo dia chega nessa casa uma visita inesperada e é recebida pela criada, e ela fica apavorada, porque essa visita pode desgraçar a vida ali dos seus patrões, né? E essa visita também transforma a criada na principal suspeita de um crime. E ela fica agoniada num dilema bem forte, sem saber se ela que vai pôr à prova a fidelidade dela aos patrões, né? É uma história que funciona muito bem separada do restante do livro, tanto que em várias coletâneas de escritos, de contos da Elizabeth Gaskell, ela aparece como um conto à parte. Uma história bem legal. A segunda história é a contribuição solo do Dickens, que é Uma Entrada na Sociedade, que conta a história de um anão, o Chops, que ele é uma pessoa muito boa, mas muito ingênua. E o grande sonho dele é conseguir entrar para a alta sociedade, né? Deixar aquela vida de saltimbanco, de artista de circo, para fazer parte da sociedade. E um dia ele recebe um prêmio muito grande em dinheiro e parte para realizar seu sonho. Mas ele logo vai perceber que a vida na sociedade não é bem o que ele imaginava, né? E esse conto é uma crítica assim, bem forte às pessoas que cultuam o status social, né? Que fazem questão de fazer parte da alta sociedade. É uma história bem característica do Dickens, né? Embora ela não esteja entre as melhores histórias que ele criou. Mas é bem característica dele, né? Colocava muito essas questões sociais nos seus escritos. A próxima história, Três Noites na Casa, de Adelaide Ann Proctor, é a mais diferente porque é um poema narrativo. Ela não está presente nessa edição, eu fiz a leitura diretamente na internet, e conta a história da Berta, que é uma mulher que é totalmente dedicada ao seu irmão Herbert, e que fica desolada quando ele se casa, porque ela vai perder essa condição de ter um homem aos seus cuidados, né? E é nesse poema que eu acho que a gente vê, das narrativas desse livro, a mais característica dessa época vitoriana, da condição da mulher, que precisava ter um homem aos seus cuidados, né? Para cuidar dela e ser cuidado por ela, seja ele um marido ou um irmão. E quando não tinha esse homem, essa figura masculina, a mulher se via, às vezes, em maus lençóis, até sem condições de sobreviver. E eu não sou um grande leitor de poema, ainda mais em inglês, e um poema da época vitoriana. Mas eu não achei tão difícil assim a leitura. É um poema curto e deu para entender, né? A próxima história é o relatório de Trottle, do Wilkie Collins, que tem a responsabilidade de preparar o terreno para o capítulo final do livro. E de todas as histórias é a que tem o maior suspense, e também é bem característica de outras obras da época vitoriana, porque ela traz uma história bastante trágica, traz um personagem bastante sofredor, que deve ter causado muita comoção aos leitores da época, devem ter ficado bastante sensibilizados com essa história. E o capítulo final, a casa é finalmente alugada, volta a ser uma parceria do Wilkie Collins com o Charles Dickens, e fecha muito bem a história, né? Tem final feliz, tem um destino assim bem louvável para casa. No geral, é um livro bem interessante, uma leitura leve, não está entre uma das grandes obras da literatura e vale mais como um aperitivo para conhecer um pouquinho tanto da literatura vitoriana quanto da escrita de cada um desses autores, porque em cada conto eles deixam a sua marca registrada, né, a sua característica própria. Então vale muito a pena fazer essa leitura, é uma leitura leve, rápida e gostosa. Por fim, nessa semana também entrei na reta final da Jane Eyre, que consegue manter a empolgação e o interesse, principalmente por conta das reviravoltas que ela coloca nessa reta final. E também a gente vê o encaminhamento, o direcionamento que ela vai dando para a solução dos mistérios que ela colocou mais no início do livro. A entrada também de personagens interessantes e
nessas reviravoltas que ela colocou muito bem, ela consegue causar surpresa na gente. Eu, pelo menos, fiquei bastante surpreso em vários momentos. E ela consegue deixar a expectativa bem alta. Eu estou bem empolgado para conhecer o final dessa história. Apagou totalmente a impressão morna que eu tinha lá no início, né, no primeiro vídeo. Aliás, esse já é um dos vários vídeos que eu fiz a respeito. Se você quiser ver os vídeos das semanas anteriores, ainda não viu, eu vou deixar o link aí aí em cima e também na caixa de descrição. Também na caixa de descrição tem a listagem de todos os outros canais participantes do Victober. Sugiro que deem uma olhada lá nos outros canais também, tanto no YouTube quanto no Instagram, que todo mundo está colocando vários conteúdos interessantes aí no decorrer do mês. Essas foram as minhas leituras da terceira semana do Victober. Se você já leu ou pretende ler A Casa Misteriosa ou Jane Eyre, ou qualquer outra leitura vitoriana, deixe seu comentário aí embaixo para a gente conversar um pouquinho a respeito. E a gente se vê na próxima semana para o encerramento do projeto, tá bom? Um grande abraço a todos.